Boa noite. Eu fiquei preocupado que alguém que estivesse aqui presente hoje não tivesse com a sua Bíblia. Eu resolvi imprimir o texto de hoje para me acompanhar na exposição do tema de hoje à noite. Então, quem não tiver com a sua Bíblia, a Joelma tem aí o texto de hoje à noite. Joelma, aqui tem duas pessoas, o Júnior. Os convidados do Rinaldo ali também tem dois. Micael. Quem mais? Mais ninguém, né? Antes de... A gente vai ler passo a passo aí o texto, certo? E pensando no tema de hoje à noite, a justiça que salva e a justiça que condena, eu pensei em trazer um texto que fala exatamente desse tema, e eu pensei em Romanos, capítulo 10, está aí, logo Romanos, capítulo 10, é um texto pequeno, Romanos, capítulo 10, nós só vamos ler os versículos de 1 a 4. Romanos, quem está com a sua Bíblia aí pode abrir, Romanos, capítulo 10, versículo de 1 a 4. Vamos ficar praticamente no livro de Romanos. Texto pequeno, mas um texto bastante rico. Diz assim, me acompanha aí você. Diz assim, Romanos capítulo 10. Irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles, esse deles aqui são os judeus, é para que sejam salvos, porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém, não com entendimento. Porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram a que vem de Deus, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Então, Romanos capítulo 9, desde o capítulo 9, Paulo vai mostrar que os judeus foram responsáveis pela condenação de cada um deles. O que Paulo vai mostrar nesses versículos aqui, nesses 4 versículos, é que os judeus entenderam errada a lei. E, consequentemente, suas atitudes eram erradas perante essa lei que Deus entregou para eles. E veremos que os judeus foram totalmente culpáveis por rejeitarem a justiça de Deus. O texto hoje vai falar sobre a justiça. Uma justiça que salva e uma justiça que condena. Mas antes de vermos a atitude ou as atitudes dos judeus, vejamos qual foi a postura de Paulo em relação aos judeus, aos seus irmãos, como compatriota da mesma nacionalidade. Versículo 1, primeira atitude de Paulo, ele diz a postura de Paulo, ele fala da sua postura, irmãos, a boa vontade do meu coração, a boa vontade ou desejo do meu coração. E Paulo aqui, ele vai mostrar que desejava ardentemente que os seus irmãos judeus obtivessem a salvação. Eles, que eram um povo escolhido por Deus, mas mesmo assim, sendo um povo escolhido por Deus, o povo judeu, nesse momento, ou nesse contexto, não eram um povo salvo. Apesar de serem descendentes de Abraão, eles não eram um povo salvo. Paulo não tinha somente aqui uma boa vontade, como ele fala aqui, um desejo profundo em relação aos seus irmãos.
Diz o versículo 10 que ele dizendo: irmãos, a boa vontade ou o desejo do meu coração e as minhas súplicas a Deus a favor dele, e continua a passagem. E aqui é um clamor emocionado, um clamor de alguém que está sofrendo e angustiado por ver a situação terrível dos seus irmãos que não tinham entendido a palavra de Deus. E aqui era um desejo intenso e profundo. A palavra de Deus no grego vai mostrar exatamente isso. Paulo estava com uma tristeza muito grande, estava também com um desejo intenso e profundo pela salvação dos seus irmãos patriotas, da mesma nacionalidade. E aqui, Paulo diz que fazia súplicas a Deus. E a ideia aqui do texto é que Paulo orava constantemente a Deus em favor dele, dia após dia. Para entendermos melhor como é que era a angústia de Paulo, esse sofrimento que Paulo tinha, por ver que os seus irmãos não eram um povo salvo, apesar de serem descendentes de Abraão, mas eles não eram um povo salvo. E para nós entendermos como é que era o sentimento de Paulo, como é que estava passando o seu coração, vamos para Romanos capítulo 9. Vizinho aí, Romanos capítulo 9, você que recebeu o papel, está no verso. Romanos capítulo 9, vamos ler os versículos de 1 a 5, só para entender essa tristeza de coração de Paulo. Ele diz no capítulo 9, versículo 1, digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo no Espírito Santo a minha própria consciência. Ele diz no versículo 2, tenho grande tristeza e incessante dor no coração. Aqui você dá para perceber o quanto Paulo estava triste e com dor no coração por causa da situação terrível dos seus irmãos. E ele continua no versículo 3, porque eu mesmo desejaria ser anátema. Você sabe o que significa a palavra anátema? Amaldiçoado, separado, condenado. E esse era o sentimento de Paulo em relação aos seus irmãos judeus. Ele diz, porque eu mesmo desejaria ser uma pessoa condenada, separada de Cristo, por amor de meus irmãos, meus compatriotas segundo a carne, porque eles são israelitas, pertence-lhes a adoção. Essa adoção aqui é que Deus os adotou como filhos, a partir da promessa que ele fez para Abraão, para Isaque, para Jacó, e todo para os seus descendentes. Deus os adotou como filhos, e ele continua, e também pertence-lhe a adoção e também a glória, as alianças, todas as alianças de Deus eram com os judeus, a legislação, a lei, os mandamentos, os 10 mandamentos, o culto e as promessas. Tudo foram dirigidos para eles, as promessas foram dirigidas para eles. A lei que nós temos hoje, inicialmente pertenciam a eles. O culto a Deus, o culto que era dirigido a Deus da forma que Deus esperava, que Deus queria, Deus os ensinou. Deus mostrou na sua palavra que era desse jeito que queria um culto. E o culto judaico era um culto que era aprovado por Deus. Mas continua aí no versículo 5, Paulo diz, deles, dos judeus, são os patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó, e também deles descendem o Cristo, o Messias prometido, era também judeus. O Cristo prometido descendia de Abraão, de Isaque e Jacó. Deus continuou com a sua promessa com Moisés, chegou para os judeus, e chegou um momento em que Deus falou para Davi que um descendente dele iria reinar no seu lugar, por toda a eternidade. O Messias prometido era um judeu, e é um judeu. E ele continua, né? Deles são os patriarcas, também deles descende o Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito. O Messias também seria bendito, mas um Deus bendito para todos sempre. Amém. E aqui dá para entendermos um pouco do sofrimento de Paulo. As tristezas que tinha no seu coração, o sofrimento por ver os seus irmãos não terem a salvação. Por ver os seus irmãos longe, muito longe
da verdade e da comunhão com Deus. E todo esse sofrimento aqui, como eu falei, era grande. Suas súplicas a Deus a favor dos seus irmãos eram intensas, eram profundas. Mas por que Paulo sofria tanto? Qual era a finalidade das suas súplicas? O que realmente Paulo queria? Voltando aí para Romanos capítulo 10, virando a folha aí, Romanos capítulo 10, versículo 1, e Paulo diz: irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles é para que sejam salvos. Então, a finalidade das suas súplicas, os motivos do seu sofrimento, era porque os judeus não eram salvos. Não tinham a salvação, apesar de terem recebido do próprio Deus a palavra de Deus, apesar de serem descendentes de Abraão. E se você conhece um pouco da atitude de Paulo para com seus irmãos, lá em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 24, Paulo diz que recebeu 5 vezes uma quarentena de açoite, menos uma, por pregar o evangelho, por trazer as boas novas da salvação em Cristo Jesus para os judeus. Cada vez que Paulo se recuperava dos seus açoites, o que é que ele fazia? Ele se levantava e procurava os seus irmãos compatriotas, os judeus, e continuava a pregar, a trazer as boas novas da salvação. E uma vez mais ele era açoitado, a quarentena dos açoites, ele mais uma vez se recuperava e voltava. Ele diz também que foi 3 vezes fustigado com vara. E uma vez ele foi apredejado. E foi jogado fora da cidade, dando como morto. E mais uma vez, Paulo, depois de recuperar do apredejamento que ele recebeu dos seus irmãos judeus, diz que ele se levantava e continuava a pregar a eles. Paulo ainda procurava, mesmo ter sido apredejado, o povo ainda desejar a sua morte, ele se levantava e procurava e pregava as boas novas da salvação. A declaração de Paulo em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 22, diz que fiz de tudo para com todos. E esse todos aqui, em Coríntios, significa tanto judeu como grego, ou como gentil. Fiz-me tudo para com todo, ou faço qualquer coisa com o fim de todos os modos salvar alguns. É como Paulo estivesse dizendo: estou disposto a morrer, ou ser anátema, amaldiçoado, condenado por amor de meus irmãos. E o desejo de Paulo era um desejo manifestado, concretizado e evidenciado em ações. É algo visível. Ninguém jamais podia dizer que Paulo não tinha um amor pelos seus irmãos judeus. E Paulo mostrou que realmente amava a cada um deles. E o versículo 2 aí vai nos dar mais motivo porque Paulo suplicava tanto pelos seus irmãos na fé. Irmãos na fé não, pelos seus irmãos judeus. Pelos seus irmãos judeus. Diz o versículo 2, porque Paulo agia dessa maneira. Porque lhes dou testemunho de que eles, os judeus, têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Porque Paulo agia como agia, ele diz, porque lhes dou testemunho que eles têm zelo, ardor por Deus. É como Paulo estivesse dizendo, eu sei das suas atitudes. Eu vivi como eles vivem. Os meus irmãos judeus, eles não são apáticos. Eles são fervorosos, eles são cuidadosos, eles são zelosos, eles procuram praticar o que a religião ordena. Eles são cuidadosos na observação do sacrifício de animais em seus mínimos detalhes. Eles, o judeu, dão esmola, eles cumprem com seus rituais de oração.
o judeu pelo menos orava 3 vezes ao dia. Eles fazem jejum constantemente, como a lei ordena. Eles guardam o sábado. Eles são zelosos por Deus. Porém, o que é que diz o versículo 2? Ele diz que são zelosos por Deus, porém não com entendimento. E a palavra no grego significa não com conhecimento preciso e correto. Os judeus, eles tinham zelo, mas o seu zelo não era baseado no conhecimento correto de Deus e de sua palavra. Eles eram sinceros, mas não tinha discernimento, mas não tinha entendimento. Eles tinham religiosidade, mas eles não tinham a verdade. Eles não tinham a palavra de... Eles não sabiam da palavra de Deus porque não tinham conhecimento dela. Muito pelo contrário. O próprio Deus entregou a palavra de Deus a eles. Eles tinham zelo por Deus, mas não tinham entendimento da palavra de Deus. O conteúdo principal, ou o motivo principal, porque a lei de Deus foi entregue a cada um deles, foi para mostrar que eles eram pecadores, que havia também uma condenação sobre eles, mas que também foi dada a cada um deles, para que eles não somente obedecessem o que Deus orientava na sua palavra, mas quando ele lesse a lei, observasse a lei, eles podiam saber que havia pecado contra Deus e que havia uma condenação perante cada um deles. E a atitude do judeu perante Deus era que eles pudessem crer nas promessas de Deus, que eles pudessem crer no Messias prometido que viria exatamente para pagar pelos seus pecados, cada pecado seu. Se eles crescem nessas promessas de Deus, eles teriam o perdão dos pecados, eles teriam a salvação. E ele, através da palavra de Deus, entendendo tudo isso, eles podiam clamar a Deus: Senhor, tem misericórdia de mim, que eu sou pecador. Eles podiam clamar a Deus, porque sabia que aquilo que ele tinha era a verdade de Deus. Era aquilo que Deus falava de cada um deles. Era isso que eles deviam crer, no Messias prometido que viria. No Messias prometido que viria pagar por cada um dos seus pecados. Os sacrifícios que se tinham no Antigo Testamento, que foram instituídos por Deus, apontavam exatamente para Cristo. Apontava para o sacrifício de Cristo, que Cristo morreria por eles para pagar os seus pecados. Sacrifício nenhum no Antigo Testamento nunca salvou ou nunca perdoou o pecado de ninguém. Sangue nunca perdoou pecado de ninguém. Sangue de animais, sangue de cordeiro, sangue de bode, nunca perdoou de pecado de ninguém. Hebreus capítulo 10, ele vai falar exatamente isso. Aquele sacrifício nunca perdoou, ou aquele sacrifício nunca perdoou o pecado de ninguém, mas apontava para o Messias que viria, apontava para o sacrifício de Cristo, que estava provendo ou mostrando que somente o sacrifício do Messias é que poderia pagar pecado. Contudo, eles transformaram a lei de Deus em um conjunto de normas. Normas essas que eles ensinavam a cada um. Se você praticar isso, você é uma pessoa salva. Se você não fizer isso, Deus irá lhe condenar. Então ele tinha como a lei um conjunto de normas sobre o qual Deus condena ou salva alguém. E eles começaram a se distanciar de Deus. Eles começaram a desprezar o conhecimento de Deus e a sua justiça, bem como o perdão dos pecados através da fé em Cristo Jesus. E apesar de tudo isso, Paulo quer que diz dele aqui que eles eram zelosos. E zelo por Deus sem entendimento produz o quê? Fanatismo. Eles eram sinceros, zelosos, mas estavam totalmente errados
em suas práticas religiosas. Faltavam a eles conhecimento da verdade, não porque eles não a tinham, eles tinham, mas porque se distanciaram de Deus e de sua palavra. E o versículo 3 aqui, de Romanos capítulo 10, Paulo vai informar mais 3 atitudes dos judeus que os levavam à condenação. Me acompanha aí no versículo 3. Romanos capítulo 10, versículo 3, mais 3 atitudes dos judeus. Diz assim: porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram a que vem de Deus. Diz aí logo no começo do versículo 3 que eles desconheceram a justiça de Deus, não porque não tinham a palavra de Deus. Como eu falei no começo, eles foram escolhidos pelo próprio Deus para receberem a sua palavra. Eles eram guardiões da palavra de Deus. E em sua palavra, Deus havia prometido que mandaria um descendente da mulher, lá em Gênesis capítulo 3, que esmagaria a cabeça da serpente de Satanás. Em sua palavra, Deus falou que o Messias viria ou seria filho de Davi, que nasceria em Belém, que seria, além de ser um homem, seria divino, seria Deus, e que morreria em favor deles ou no lugar deles para perdoar pecados. E muito mais. Eles tinham informações mais do que suficientes. Só que essa palavra no grego para desconheceram significa não entenderam ou ignoraram. Então, porquanto eles, por não entenderem ou por não ignorarem a palavra de Deus, tiveram algumas consequências. E essas 2 palavras aqui estão presentes exatamente no nosso texto. Eles não entenderam a justiça de Deus, eles também ignoraram a justiça de Deus. Eles usaram a lei de Deus de uma forma errada. Eles a usaram como uma forma de salvação. A lei não foi dada para salvar ninguém. Além disso, eles ignoraram a justiça de Deus. Justiça de Deus que é através do seu Filho amado, o Senhor Jesus Cristo. A lei nunca foi dada para salvar ninguém. A lei foi dada para mostrar o quanto o homem é pecador, o quanto Deus é santo e que eles precisam de um Salvador para pagar pelos seus pecados. Ao fazer isso, ficou um vácuo. Por eles desconhecerem ou por eles ignorarem ou não entenderem a justiça de Deus, a justiça de Deus tinha que ser preenchida com alguma coisa. Já que eles ignoraram, já que eles não entenderam, alguma coisa tinha que ser preenchida. E como foi que eles a preencheram? Diz o versículo 3, diz que os judeus procuraram estabelecer a sua própria justiça para a salvação de suas almas, para o perdão dos pecados. E como foi que eles preencheram? Algo que foi deixado, foi rejeitado, foi através das obras. Os judeus, até na época de Cristo, eles tinham um entendimento ou uma crença: se você fizer isso, aquilo ou aquilo outro, se você observar as 613 ordenanças da lei e algumas coisas mais, você terá a sua própria justiça. As suas obras serão as suas justiças. As suas obras vão lhe salvar. Era assim que os judeus tinham um entendimento sobre a salvação, sobre a justiça. E essas atitudes dos judeus não são muito diferentes das pessoas hoje em dia, não. Muitos não entendem a justiça de Deus. Outros a ignoram. Ao fazerem isso, essas pessoas caem na mesma prática dos judeus, querendo substituir a justiça de Deus com a sua própria justiça, fazendo obras, fazendo esmola, jejuando,
orando 3 vezes ou mais vezes ao dia, fazendo isso ou fazendo aquilo outro para mostrar a sua justiça, caindo no mesmo erro ou na mesma condenação, achando que a sua justiça, as suas obras vão trazer a salvação, vão trazer o perdão dos pecados. E Paulo já condenava isso dos judeus. Cristo, quando veio, já condenava isso também dos judeus, uma justiça própria, uma justiça que vai mostrar a sua salvação perante Deus, mostrando que a pessoa tem condição de se salvar. Paulo, Cristo, o Novo Testamento vai orientar que justiça própria não salva ninguém. E além do mais, diz o versículo 3, terceira atitude dos judeus: porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram a que vem de Deus, não se submeteram, não se renderam à justiça que vem de Deus. E por causa disso, procuraram estabelecer a sua própria justiça. Eles não se sujeitaram à justiça que vem de Deus. Eles não entenderam, eles ignoraram. Não porque eles não sabiam, não porque eles não tinham a palavra de Deus, mas porque não a quiseram, porque eles rejeitaram, deixaram de lado a justiça que vem de Deus. Isso aqui é sério, mas é terrível ao mesmo tempo. Isso é rebeldia deliberada a Deus. Isso é dizer em alta voz: Senhor Deus, não quero a tua justiça, rejeitamos o teu filho e o sacrifício do teu filho, não queremos a tua salvação, e não queremos que tu reines sobre nós, estamos muito bem sem vocês, fora de nossas vidas. Era isso que se passava nas suas vidas e nos seus corações quando eles ignoravam, quando eles não entendiam o que era claramente revelado na palavra de Deus, quando eles procuravam a sua própria justiça e quando eles não se sujeitaram, não se submeteram, não se renderam à justiça de Deus. Não crer em Cristo, não crer no sacrifício de Cristo, e tudo isso que nós estamos vendo hoje aqui, leva o homem à condenação. A rebeldia do homem, ou a sua rebeldia em não se sujeitar à justiça de Deus, em ignorar a justiça de Deus, vai levá-lo à condenação. Vai levá-lo ao inferno. Por fim, versículo 4 de Romanos, capítulo 10, Paulo diz: porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. A palavra fim, aqui no contexto, no grego, ela tem 2 sentidos. Eu quero que vocês retenham esses 2 sentidos que o texto no grego ele quer passar. Ele tem um sentido de cumprimento, a palavra fim tem um sentido de cumprimento, e o segundo sentido é o sentido de término. A palavra fim no grego tem um sentido de cumprimento e tem um sentido de término. E essas 2 palavras estão presentes exatamente na palavra fim aqui. E quando Paulo diz que o fim da lei é Cristo, ele está querendo dizer que tanto a lei se cumpre em Cristo, toda a lei do Antigo Testamento ela vai se cumprir em Cristo, ou porque Cristo cumpriu a lei, ou a lei se encerra em Cristo. A lei se finda, ela caduca por causa de Cristo. Em Cristo, a lei encontra sua extinção. A lei toda, o cumprimento dela é a pessoa de Cristo. E ela termina exatamente na pessoa de Cristo.
apesar de ela apontar para Cristo, mostrar tudo aquilo que o Messias viria fazer, mas ela termina exatamente na pessoa de Cristo. Nada mais foi acrescentado quando Cristo veio. Nada mais foi incluído na lei, no Antigo Testamento, por causa de Cristo. A lei se cumpre em Cristo e termina em Cristo. Você e eu precisamos entender que o fim, que o cumprimento da lei é Cristo. E ela termina exatamente em Cristo. E como diz Romanos capítulo 10, versículo 1, porque o fim da lei é Cristo para justiça, mas de todo aquele que crer. A justiça que salva é a justiça de Cristo, mas de todo aquele que crer. A justiça que salva é aquela que é decorrente da fé na pessoa do Senhor Jesus Cristo. A justiça que salva é aquela que se sujeita, é aquela que se submete a que vem de Deus, que é o seu Filho amado, o Messias prometido, o Messias que veio, que cumpriu a lei e que a lei se encerra. É através do sacrifício de Cristo. Se a sua justiça, se as suas obras forem evidenciadas ou aparecerem no dia do juízo final, sabe o que é que vai acontecer? Você será condenado. Se a sua justiça, se as suas obras, quando você estiver perante Deus, no dia do juízo final, e você se colocar essas coisas na frente de Deus, você vai cair na mesma condenação dos judeus. Você será condenado. Mas se você crê na justiça de Deus, crê no sacrifício de Cristo, Cristo te salvará, não somente dos seus pecados, mas do inferno por toda a eternidade. E Ele o levará para sempre à casa do Pai. Então a justiça que salva e a justiça que condena é exatamente essa. A justiça que condena é a justiça do homem. São as obras do homem. São aquilo que, quando você estiver perante Deus, perante o juízo final, e você chegar perante Deus e dizer: Senhor, está aqui as coisas que eu fiz. Eu fiz isso, fiz aquilo outro. Eu fui quase um judeu na época de Cristo. Eu cumpri tudo aquilo que tu tinha ordenado para fazer. Aqui estão as minhas obras. Se as suas obras forem evidenciadas no dia do juízo final, você será condenado. Mas se você realmente crê na justiça de Deus, que veio através do seu Filho amado, o Senhor Jesus Cristo, quando Ele veio há 2000 anos atrás, morreu para pagar pelos seus pecados, se você crê realmente nessa verdade, naquilo que Deus prometeu, que todo aquele que crê no meu Filho amado, tem o perdão dos pecados. Essa justiça lhe salvará. Essa justiça vai levar você à mansão celestial. Todos nós um dia vamos morrer. Mas como a palavra de Deus diz, todo aquele que crê em mim, disse o Senhor Jesus Cristo, tem a vida eterna. Não passará pela morte. Viverá eternamente, não somente com o Pai, mas como o próprio Messias. Então, a justiça que salva e a justiça que condena, hoje, pela palavra de Deus, foi revelado para você. Não ignore. Se submeta. Você hoje tem um entendimento. Paulo passou por isso. Como um judeu, ele não entendia, mas Deus o revelou, a verdade. Mas a verdade em Cristo Jesus. Vamos orar. Santo Deus, amado bom Pai, te louvamos, Senhor, e te agradecemos, porque Tu tens nos revelado a Tua palavra. Tua palavra é essa, Senhor, que foi evidenciada hoje para nós. Te agradecemos porque nós temos a Tua palavra completa, para podermos, Senhor, entender-a cada vez mais. Mas hoje nós entendemos, Senhor, que nós podemos ter os perdão dos pecados, podemos ter a vida eterna,
podemos viver eternamente contigo, Senhor, por toda a eternidade, mesmo que nós venhamos a morrer, mas Tu nos prometeste, Senhor, que um dia nós ressuscitaríamos para a vida eterna, aqueles que realmente creem em Ti, Senhor. Te peço, Senhor, por cada alma que está aqui hoje, que Tu possa, Senhor, conceder a fé na Tua palavra, mas também o arrependimento. Que cada um deles, Senhor, possa chegar como Paulo, possa chegar como os apóstolos, Senhor, clamar a Ti por perdão, clamar a Ti, Senhor, por misericórdia, mas olhando, Senhor, para o Teu Filho amado Jesus Cristo, para o Seu sacrifício. Te peço essas coisas em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém.